Olá, irmãos, boa noite, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, hoje nós vamos dar início, propriamente dito, no estudo dos profetas, né? Ontem nós fizemos aí uma breve introdução, algo bem resumido mesmo, para a gente se ambientalizar aí aos profetas. E hoje, como combinado, vamos iniciar então o estudo pelo profeta Amós. Queria fazer uma oração breve antes, para que Deus nos abençoe nessa meditação. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade que temos, ó Pai, de aprender da Tua palavra. Pai, nós necessitamos, ó Deus, do Teu Espírito Santo para isso. Nós somos falhos, somos vazios, somos incapazes, ó Pai, de compreender a Tua palavra. Mas rogamos a Ti que o Teu Espírito Santo nos abençoe e nos ilumine nessa meditação. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Então, irmãos, eu convido os irmãos a abrirem aí as suas Bíblias em Amós, profeta Amós. A gente, como combinado, vai seguir aí a cronologia dos profetas. Amém? Então, o profeta Amós, ele era da cidade de Tecoa, uma cidade de Judá que ficava a cerca aí de 8 a 10 quilômetros ao sul de Belém. Ele era pastor, fala aqui no capítulo 1, versículo 1 de Amós, Palavra de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa. E Amós também era colhedor de sicômoros. Está lá em Amós capítulo 7, versículo 14. Diz assim: Amós respondeu a Amazias: eu não sou um profeta nem seguidor de profeta, mas criador de gado e cultivador de sicômoros. Sicômoros é um tipo de figueira que produzia um figo de qualidade inferior. Aqui ele também falou, de criador de gado no versículo aqui no final, mas criador de gado. E na verdade aqui, irmãos, conforme a nova versão internacional coloca, ele prestava um serviço junto ao rebanho. Ele não era um fazendeiro, mas alguém que prestava serviço junto ao rebanho. E ele coloca aqui que ele não era um profeta, ele não vinha de uma família de profetas, ou o serviço dele não era de profeta, ele não recebia por esse serviço, mas ele foi chamado por Deus. Aqui no versículo 15 do capítulo 7, ele fala bem isso, mas o Senhor me tirou da criação de gado. O Senhor me disse: vai, profetiza ao meu povo de Israel. Aqui nós vemos então Deus chamando a Amós, a ser o seu profeta. Então Deus ele tira, Amós das suas atividades, da sua profissão, e o chama a ser profeta, o profeta de Deus, aquele, como nós falamos na introdução, que fala, em nome de Deus, que é usado por Deus. Amém, queridos? Então, esse é um breve relato aí do chamado e também quem era Amós. O livro não nos fala mais nada sobre o chamado, não é nada especial, não teve uma visão especial, mas é isso que o livro nos mostra sobre Amós. Tá? E aí agora a gente vai entrar um pouco no contexto histórico, de que Amós estava inserido. Então Amós foi profeta durante o reinado de Jeroboão II, que reinou em Israel do ano de 793 a 753 a.C., e Uzias, que reinou em Judá do ano de 791 a 740 a.C. Então Amós ele foi profeta durante aí a divisão do reino de Israel, que ocorreu ali após a morte de Salomão. Israel ela é dividida em duas partes. Isso daí a gente pode verificar lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 43,
e 1 Reis no capítulo 12. Então Israel ele tinha 12 tribos, né? 10 tribos seguem Jeroboão II e 2 tribos, que é Judá e Benjamim, seguem a Roboão, que era filho de Salomão. A parte de Jeroboão II era conhecida como Reino do Norte ou Israel, e a parte de Roboão como Reino do Sul ou Judá. Sobre Jeroboão II e Uzias, nós devemos ler lá 2 Reis, capítulo 24, capítulo 14, versículo 24 a 29, e 2 Reis, capítulo 15, versículo 4, aí, respectivamente. Então é nesse contexto que Amós ele vai profetizar, ou seja, num reino dividido. E Amós, então, ele profetiza, ele exercita aí, o seu papel de profeta junto ao reino do norte. E a época que Amós é profeta era uma época de grande prosperidade, em ambos os reinos. Sob o comando de Jeroboão II e de Uzias, os territórios de Israel, que era o reino do norte, e Judá, que era o reino do sul, se expandiram grandemente. Assim, os dois reinos acumularam grandes riquezas, mas toda essa riqueza provocava ali injustiça e avareza. Os pobres eram negligenciados, oprimidos e perseguidos. Nós vamos ver ali em Amós capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 7, ele vai falar aqui, versículo 6, assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões de Israel, sim, e pela 4ª não retirarei o castigo, pois vendem o justo por prata e o necessitado por um par de sandálias. Esmagam a cabeça dos pobres no pó da terra, pervertem o caminho dos oprimidos. Um homem e seu pai deitam-se com a mesma moça, profanando assim o meu santo nome. Então a gente vê aqui que eles falam que esmagavam aí a cabeça dos pobres no pó da terra. Então, os ricos que existiam ali na época de Amós, eles se enriqueceram às custas dos pobres. Os pobres eles eram fortemente oprimidos. No capítulo 4, versículo 1 diz assim: ouve esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprime os pobres, esmagai os necessitados. Então os pobres eram fortemente oprimidos ali na época de Amós. Ao contrário disso, os ricos tinham várias casas. Aqui no versículo 15 do capítulo 3 diz assim: derrubarei a casa de inverno juntamente com a casa de verão. A casa de marfim se desfarão e as mansões serão destruídas, diz o Senhor. No versículo 11 do capítulo 5 também diz assim: portanto, já que esmagais o pobre e exigis dele tributo de trigo, embora tenhais edificado casas de pedra lavradas, não habitarei nelas. Embora tenhais plantado vinhas nobres, não beberei do vinho. Então, enquanto o pobre sofria, os ricos gozavam aí de bonanças, de muito dinheiro, de várias casas, de maravilhosas aí plantações às custas da opressão dos pobres. Então eles davam ali pomposos banquetes, extravagância nas suas casas, nos seus alimentos, mas eles não se importavam nem um pouco com os mais pobres. Então havia, portanto, ali na época de Amós, uma grande injustiça social no contexto em que Amós profetizava. E até parece, irmãos, que nós estamos falando como nos dias de hoje, onde nós vemos também uma classe muito especial de ricos, que acabam aproveitando aí da maior parte da classe social do nosso país, que são pessoas pobres e humildes. Outro problema também que havia no contexto de Amós era a idolatria. No capítulo 2, versículo 8, diz assim: também se deitam sobre roupas empenhadas,
junto a qualquer altar e bebem o vinho exigido como multa no templo de seu Deus. Lá no versículo 26 do capítulo 5, também fala um pouco, né, dessa idolatria. Levaste Sicute, vosso rei, e Quium, vosso Deus estrela, imagens que fizeste para vós. Né? Então, ali no contexto de Amós também a idolatria ela imperava dentre o povo de Deus. E eles também eram pessoas desonestas, irmãos. As suas balanças eram balanças adulteradas. A gente vê ali no capítulo 8, do versículo 4 ao 6, diz assim: ouve isto, vós que esmagais os necessitados e destruís os pobres da terra, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o cereal, e o sábado para expormos o trigo, diminuindo a medida e aumentando o preço, e tirando proveito com balanças adulteradas? Então eles adulteravam ali as suas balanças para tirar proveito ali do mais pobre e do mais humilde. Um outro problema também que ocorria ali na nação de Israel, no contexto histórico de Amós, era que a justiça era corrupta. Aqueles que eram responsáveis pela justiça eram pessoas corruptas. Diz assim no capítulo 5, no versículo 10 ao 15: os israelitas odeiam os que repreendem na porta e odeiam o que fala a verdade. Portanto, já que esmagais o pobre e exigis dele tributo de trigo, embora tenhais edificado casas de pedra lavradas, não habitarei nela. Embora tenhais plantado vinhas nobres, não bebereis do vinho. Pois sei que as vossas transgressões são muitas, e os vossos pecados são graves. Afligis o justo, aceitais suborno, e negais o direito aos necessitados na porta. Portanto, naquele tempo, quem for prudente guardará silêncio, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Odiai o mal, amai o bem, e estabelecei justiça na porta. Né? Então, irmãos, no serviço ali da justiça, eles eram desonestos, eles eram também corruptos. Então, irmãos, o ambiente que Amós encontra diante do povo de Deus, diante ali de Israel, é o ambiente onde o pecado imperava. Né? Os relacionamentos sociais eram baseados, né, em pecado, o relacionamento com Deus, a idolatria em pecado, balanças desonestas, justiça corrompida. É esse ambiente que Amós encontra, né? É esse ambiente em que Amós enxerga, né, o povo de Deus não cumprindo com a sua parte na aliança. O povo de Deus não sendo leal, não sendo santo como o seu Senhor é santo. E aí, como nós falamos então na introdução ao estudo de profetas, nós vamos ver que o profeta repreende então o povo de Israel, né? Ele leva a palavra do Senhor, né, a voz do Senhor ali ao povo de Israel e os condena, os julga fortemente. Amém, queridos? Então, hoje a gente encerra por aqui, né? Espero que os irmãos leiam aí os textos que passamos, né? E aqueles que porventura tiver dúvidas, né, encaminhe para o irmão Paulo. O irmão Paulo passa para a gente e a gente aí esclarece aos irmãos. Amém, queridos? Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor. Amém. Lembrando, irmãos, que no sábado, às 19h30, nós retornamos, né, ao estudo aí do livro de Amós e nós vamos falar sobre a mensagem que Deus manda Amós entregar ali à nação de Israel e também uma conclusão e aplicação, né, desse estudo às nossas vidas. Amém, queridos? Novamente aí, Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor. Amém.